A grande questão hoje, aqui no nosso canal Na Esteira da Arte, é pensar, né, como nós temos que fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, para reconstruirmos a história do Brasil. Como que essa história do Brasil tem que ser recontada? Recontada a partir de toda a parte que foi derrotada nessa história pelas forças, pelas elites brancas, pelas oligarquias econômicas, todo mundo, na verdade, dominou esse país até o momento. Né? Então nós temos que pensar em como que a gente recupera a linguagem dos indígenas, a linguagem do pessoal afrodiaspórico, né? Todo mundo que chegou aqui da África. Como é que nós fazemos isso? Né? Como que no dia a dia a gente tem que nós temos que nos habilitar cada vez mais para reconstruir essa história e recontá-la de uma forma que possa fugir, né, aos ditames das elites, que na verdade a nossa história foi sendo contada e a história indígena e negra foi completamente apagada. Né? Eu tive esta semana a oportunidade, eu gostaria de contar isso até para divulgar também, que eu acho importante, né? Dois momentos fundamentais e que eu acho que tratam profundamente disso. Né? Eu estive nessa última quinta-feira, né, ontem, lá no Centro Cultural do BNDES, na Vida Chile, aqui no Rio, para assistir um filme, um documentário, né, que o BNDES está no patrocínio desse filme, está por trás do patrocínio, que é O Brasil Antes de 1500. Ora, um trabalho magnífico. Vocês podem imaginar todo, toda a parafernália que foi feita para mostrar, né, exatamente o que se tenta esconder sempre, né? Que aqui já existiam, não milhares, segundo todas as pesquisas atuais arqueológicas, né, o Brasil tinha, na época da chegada de Portugal por aqui, em torno de 10 milhões de habitantes na região amazônica. Então a região amazônica era uma maravilha. Isso praticamente era mais do que Espanha e Portugal juntos. A Espanha tinha em torno de 9 milhões e Portugal tinha em torno de 1 milhão, segundo dados do próprio documentário. Um documentário magnífico, porque, na verdade, ele traz para a gente, né, essa questão de que já existia uma história muito, 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 muito antes dos portugueses aparecerem por aqui. Eles não chegaram numa terra inabitada. Eles chegaram numa terra não só habitada, mas que vinha construir uma cultura e construir uma história há muito tempo. Como que se ignora isso? Como que se faz para ignorar isso? Então, esse filme, ele realmente, e a intenção deles é que realmente ele seja trabalhado nas escolas, que na verdade existe todo um trabalho, né, didático, inclusive, sobre ele. Eu acho que é uma das maneiras muito práticas, muito habilidosas de se trabalhar essa coisa da cultura indígena, né, e de mostrar que o Brasil nunca foi descoberto por ninguém. O Brasil existia, ele foi em 1500 invadido pelos portugueses, que na verdade entraram aqui numa terra que pertencia a essa população indígena. E agora vem querer me falar no Congresso Nacional em marco temporal? Vem dizer que os índios têm que justificar há quanto tempo vivem nessa terra? Eles vivem muito antes de qualquer pessoa branca aparecer por aqui. Que absurdo é esse? Que pergunta é essa? Que marco temporal é esse? Né? Então, de fato, o que nós temos é isso. Então, eu indico, quer dizer, na verdade, o BNDES passou, ele está criando
agora um novo momento lá no Centro Cultural do BNDES, que são essas quartas do cinema, né? Quartas dos filmes, né? Mas olha, esse documentário realmente foi algo magnífico, né? Uma coisa que me espantou muito, né? Eles mostrando que a Amazônia, ela não é uma, em primeiro lugar, não foi uma mata virgem nunca, né? Porque esses povos se habitaram e sempre estiveram lá dentro dessa mata o tempo inteiro. Então nunca foi virgem. Né? Esse é um termo completamente sem sentido. Quer dizer, se foi virgem, foi muito, muito, muito antes dos portugueses chegarem aqui. Quando eles chegaram aqui, ela já não era mais. Né? Ela isso provado cada vez mais pelas pesquisas arqueológicas que são feitas hoje na Amazônia, né? Então é a própria ciência que está comprovando isso, a ciência ocidental, a ciência branca, né? Que ela é uma realização das comunidades indígenas. Assim como os egípcios vieram as pirâmides, maias e astecas vieram pirâmides também, as grandes civilizações do passado, e mesmo aqui da América, nós tivemos um grande monumento, que é a Grande Floresta Tropical Amazônica. Ela é uma realização, né, dessas comunidades indígenas. Se ela chegou ao ponto em que chegou, ela chegou graças ao tratamento e a interação que essas comunidades indígenas tiveram com essa floresta. Então não foi uma coisa do nada, não foi a floresta sozinha apenas. E teve de fato ação humana. Né? E o documentário coloca de forma belíssima, né? Que é um monumento criado pela população indígena, essa população indígena que os portugueses teimaram em dizer que ela não existia. Estava ali já há quanto tempo, criando e produzindo, né, e realizando coisas aqui nesse nosso território. Então, gente, olha, fica aí a minha dica. Né, tentem buscar, de alguma forma, né, verificar junto ao pessoal do Centro Cultural do BNDES como que se pode ter acesso a esse filme, né, O Brasil antes de 1500. Não deixe de assistir. Muito bom, muito bom. Foi realmente um momento especial para mim. Então, de fato, foi muito bonito, muito legal aí ter ido lá. E eu estive também, ontem, quinta-feira, numa exposição, então, de umas 4 exposições muito boas no Paço Imperial. E uma delas é exatamente essa aqui, Mama África. Olha, muito formidável. A Mama África é falando dessa coisa, dessa África, que é nossa mãe, mãe de todos nós, né? Aqui no Brasil, especialmente, e eles fizeram uma reunião de conjunto de obras de artistas brasileiros e cubanos, né? Exatamente ambos ligados a essa população afrodiaspórica, né? Da diáspora africana e tal, e ficou muito bonito a exposição, muito bonito. Né? Eu estou passando aqui algumas imagens para vocês verem, né? Dessa exposição, e que realmente também é outro momento que merece ser visitado por todos vocês. Né? Tem uma discussão que se levanta sobre figuras fundamentais, né, como Heitor dos Prazeres, que aparece com suas obras ali também, Tia Ciata, né, figuras importantíssimas na história do Brasil, né, e que se tentou apagá-las. Né, ou se fala muito pouco, ou se tenta, na verdade, diminuir o valor, reduzir o valor que elas de fato possuem no campo da nossa história. Tá? Então, gente, olha, realmente fica aqui essas 2 dicas iniciais. Logo no começo da nossa discussão de hoje, né, que é
o documentário, o filme documentário, né, que eu assisti no Centro Cultural do BNDES, né, O Brasil antes de 1500, né, que é na verdade, uma grande ode, uma grande louvação às comunidades indígenas, né, e uma forma de afirmar a presença indígena aqui nessa terra e a história fundamental que eles sempre tiveram, já desde antes da chegada dos navegantes portugueses. Né? O quanto eles marcaram essa terra, o quanto essa terra está toda ela marcada por essa vivência indígena, né? Por essa história indígena que se tenta apagar, mas que está sendo toda ela recuperada agora, com certeza. Uma outra coisa também, eu exatamente em função dessa questão da. Estive pensando muito sobre isso, né? A questão da gente estar recuperando diariamente essa nossa história, né? Tentando chamar atenção para essas pessoas todas que viveram aqui, que tiveram um papel fundamental na vida do Brasil, na cultura do Brasil, né? Na história do Brasil. Eu resolvi fazer o seguinte: todos os meus vídeos daqui para frente, eu vou, na verdade, dispor de um tempo, no iníciozinho do vídeo, para estar pegando este livro que eu já indiquei para vocês, que é a Enciclopédia Negra. Né? Ele já foi indicado, eu fiz a indicação. E vou fazer o seguinte: vou ler em torno de 2 verbetes, né, que significam a gente pegar uma pessoa, um grupo de pessoas, né, que estejam nesse verbete. Hoje, excepcionalmente, eu vou inclusive fazer um pouco mais, em função de estar começando, e eu quero de fato reforçar bem isso. Né? O que vocês acham dessa ideia? Né? É uma ideia que eu tive, que eu acho que é fundamental, que a gente. É uma forma que este canal tem de participar desse processo de retomada da nossa história, de tentar, na verdade, fazer com que a gente tenha consciência da participação dessa população negra. Né? Quer dizer, eu, na verdade, estou começando com esse livro, que ele já tem acesso, mas eu pretendo também trabalhar também a vivência indígena, né? Pegar textos de autores indígenas que a gente possa estar também aqui no começo do canal, conversando e mostrando, né, essas populações, o quanto que elas são fundamentais, o quanto que elas existiram, né, resistiram e construíram a história brasileira, que foi tornada invisível, né, invisibilizada. E nós aqui vamos tentar dar foco sobre essa história de novo, foco sobre essas pessoas, fazer com que elas saiam dessa sombra em que foram jogadas, né, que elas possam estar de novo à frente do processo. Então eu vou começar, e a gente começa, eu achei muito interessante, né? Não sei em que medida deve ter sido proposital que os autores da Enciclopédia fizeram isso, mas eles começam exatamente com Abdias do Nascimento, que nasceu em 1914, morreu em 2011, quer dizer, morreu há relativamente muito pouco tempo, né? Nasceu em São Paulo, morreu no Rio de Janeiro, mas eu digo que achei curioso e interessante isso, porque o Abdias é uma figura fundamental, né? Uma figura que, no meio desse apagamento todo, é uma pessoa que já vem sendo recuperada, que já se joga a luz sobre ele já há bastante tempo. Então, assim, é uma pessoa que a gente já tem, né, como uma figura importante, né, da diáspora africana, né, que teve uma contribuição importantíssima
na história brasileira é exatamente Abdias Nascimento. Então eu vou começar com ele. Olhem bem a importância desta figura para a gente. Então, Abdias nasceu em 1914, como eu já falei, na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. Migrou para a capital no início dos anos 30, capital, né? E logo começou a tomar parte em eventos organizados pela Frente Negra Brasileira, FNB, fundada em 1931. Com Lino Guedes e outros. Realizou em 1938, em Campinas, o Congresso Afrocampineiro. Olha que interessante. Olha quanta coisa que a gente praticamente desconhece. Ainda na mesma década, transformou-se em ativista da Ação Integralista Brasileira, grupo que atraiu milhares de negros, foi acusado de fascista e manteve uma disputa ideológica acirrada com o Partido Comunista. Em 1944, após longa viagem pelo interior do Brasil e por parte da América Latina, Abdias criou o Teatro Experimental do Negro, FEM, movimento artístico, político-cultural que aglutinou intelectuais e artistas negros e negras importantes no cenário afro-brasileiro, com o sociólogo Alberto Guerreira Ramos, Aguinaldo Camargo, Edson Carneiro, Haroldo Costa, Ironides Rodrigues, Ruth de Souza, né, e Léa Garcia. Então, na verdade, o Teatro Experimental Negro tem um papel importantíssimo, né, porque é a forma de trazer a presença negra para o palco, né, mostrar a força desses artistas e o teatro, até pela forma tão direta que ele tem de se comunicar e de passar as mensagens tão necessárias, especialmente na luta contra o racismo no Brasil. A articulação artística e política de Abdias foi constante, sempre denunciando o racismo, propondo debates. Em 1945-46, organizou com várias outras lideranças a Convenção Nacional do Negro no Rio de Janeiro e em São Paulo. E em 1949, realizou a Conferência do Negro. Abdias manteve também um papel essencial durante os trabalhos da Assembleia Constituinte Brasileira de 1946, chamando a atenção para o necessário e urgente combate ao racismo no país. Em 1950, organizou o Congresso do Negro Brasileiro. Quer dizer, ele esteve sempre à frente de lideranças, né? Eu acho que ele cometeu esse deslize aqui de apoiar a ação integralista brasileira, mas eu acho que são momentos muito difíceis, muito controversos, né? Na realidade, a vida dele toda, como vocês podem ver, uma vida de combate ao racismo, de afirmação da população negra diante da cultura brasileira. Perseguido pela ditadura militar, instaurada em 1964, Abdias deixou o Brasil em 1968, ou seja, foi mais um exilado. A partir daí, iniciaria uma longa trajetória de atuação internacional, tomando parte em importantes congressos e reuniões com lideranças negras das Américas e da África, e lecionando em várias universidades. Foi o fundador da cadeira de Cultura Africana no Novo Mundo e professor no Centro de Estudos Porto-Riquenhos, na Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo, onde lecionou até 1981. Deu aulas ainda na Escola de Arte Dramática da Universidade Yale, na Temple University e na Universidade de Ifé, na Nigéria. Quer dizer, atuou tanto nos Estados Unidos como na própria África. Entre o fim dos anos 50 e o início dos anos 80, publicou várias obras. Teatro Experimental do Negro, em 1959, Axés do Sangue,
e da Esperança, Oriquis, em 1983. Sitiado em Lagos, Autodefesa de um Negro Acossado pelo Racismo, em 1981. O Quilombismo, documento de uma militância panafricanista, em 1980. Sortilégio 2, Mistério Negro de Zumbi Rede Vivo, 1939. O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, 1978. Além de escritor, poeta e teatrólogo, Abdias desenvolveu uma carreira internacional como artista plástico. Ele costumava tomar símbolos retirados do panteão de orixás do candomblé e estilizá-los em obras de cores fortes e movimentos que lembravam a África no Brasil, bem como a circulação de visualidades africanas. Converteu-se, então, em um intelectual do eixo afro-atlântico. Em 1974, tomou parte no 6º Congresso Pan-Africano em Dar es Salaam. Participou e ajudou a organizar também os primeiros congressos da cultura negra nas Américas, respectivamente em 1987, 1980 e 1982, na Colômbia, no Panamá e no Brasil. Então, ele tem uma participação intensa, tanto no Brasil como fora do Brasil. De volta ao país, na década de 80, elegeu-se deputado federal de 83 a 86 e depois senador em 2 pleitos diferentes. Em sua atuação parlamentar, defendeu projetos de lei por ações afirmativas e pelo fim da discriminação racial. Em 1992, dirigiu a Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras. E em 1999, a Secretaria de Direitos Humanos da Cidadania, ambas no governo do Rio de Janeiro. Abdias recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal da Bahia. Foi agraciado com o Prêmio Unesco na categoria de Direitos Humanos e Cultura de Paz e pelo Schomburg Center for Research in Black Culture, com o Prêmio Herança Africana, ambos em 2001. Recebeu as honras da Ordem do Mérito Cultural, em 2007, Ordem do Rio Branco, no grau de oficial, 2001, e de comendador, em 2006. Em 2008, o cineasta Antônio Olavo, em 1905, lançou o filme documentário Abdias Nascimento, Memória Negra. Sua biografia mobilizou diversos pesquisadores, como Anani Zdenio, Hélice Mogg, Elisa Larquim Nascimento, Flávio dos Santos Gomes, Gerard Police, Márcio Macedo, entre outros. Faleceu em 2011, aos 97 anos. Em 2013, o Senado Federal criou a Comenda Senador Abdias Nascimento. Então foi um homem grandioso, como vocês podem perceber. Ele teve a vida inteira dedicada à luta contra o racismo e pelas ações afirmativas, né? Pela busca de um país mais justo, mais igualitário com relação às relações étnicas, digamos assim. Foi muito bom. Então, gente, na verdade, hoje eu fiz a leitura meio tarde já, né? Já tínhamos passado uma boa parte do nosso tempo, do nosso canal. Então, mas nós ficamos com Abdias Nascimento, eu considero uma pessoa importantíssima. A gente está recuperando essa imagem, né? E relembrando tudo que ele fez e que ele construiu como afirmação da população negra e pela luta contra o próprio racismo, né? A gente vai encerrar por aqui esse nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Inclusive dessa minha nova modalidade de estar também fazendo essa leitura, né? De um ou dois, né? Quer dizer, quantidade de verbetes que couberem no nosso tempo do nosso canal. Ok? Bom, até meu próximo vídeo com vocês. Um grande beijo em todos e todas.